A vida desse cara é, assim, o típico exemplo do oportunismo. Tipo, esse cara não é Bolsonaro, ele é oportunista. Como ele não era Lula, como ele não era Brizola, ele é oportunista. Então, o que ele procura fazer é entender o fato social dado e se colocar lá como parte deste fato social para conseguir, de alguma maneira, também se beneficiar desse fato social. E esse teu envolvimento com política começa quando? Quando que você percebeu que tinha que estar lá dentro? Quando eu percebi que eu tinha que exercer influência, não ser. Não ser. Não ser influente? Não ser político. Ah, não ser político. Exercer influência. Por quê? Se eu sou político, eu sou de um partido. Pô, eu já elegi várias pessoas que não eram nada. Eu podia ser eleito qualquer coisa dessa daí de deputado federal rindo. Então, escuta. Quando eu sou de um partido político, eu sou parte da sociedade. Partido é parte, eu sou do todo. Eu não sou de parte. Então, nunca... Isso aí, galera. Isso aí, assim, é uma das formas de percepção da manifestação do fascismo. Você pode pegar, sei lá, o verbete do Bobbio, lá, né? Sociedade una, o todo, sem fissuras, percebe? E é interessante ele começar dessa maneira porque as opiniões políticas do Silas Malafaia não são polêmicas, não são polêmicas, são opiniões políticas da extrema-direita, que é onde se enquadra no espectro político o fascismo, né? Então, é disso que se trata. E ele sempre teve posicionamento político. Ele não precisa ser deputado, porque ele tem uma bancada de deputados. Então, ele está, sim, nos partidos políticos. Uma das bancadas, se não a bancada mais reacionária que nós temos, é a bancada evangélica, que tem um projeto de poder no Brasil. De poder econômico, que eles vêm conquistando, e conforme eles avançam na conquista deste poder econômico, eles vão garimpando mais poder político. Então você tem bancada evangélica na Câmara Federal, no Senado, nas câmaras estaduais, nas câmaras municipais, até mesmo nos conselhos tutelares. Eles estão organizados politicamente a fim de eleger seus representantes. E o Silas Malafaia, que está aqui se fazendo de olho todo, né? Todo porra nenhuma. Ele está defendendo o seu. Entendeu? O seu. O todo que ele está falando aí é todo o seu patrimônio. É isso que ele está defendendo. E para isso ele precisa da igreja. A igreja na vida de pessoas como Silas Malafaia significam business. Business. Entende? É isso. É um dos grupos mais nocivos que nós temos. Saudade do Brasil católico não praticante. Saudade das periferias que majoritariamente estavam na Umbanda. Saudade. Né? Porque no vácuo, na miséria, emergiram esses grupos, tipo os grupos do Malafaia. E vejam, esses grupos precisam da miséria, porque é a miséria que os sustentam. Entendem? Porque na falta do Estado, eles ocupam o vácuo deixado pela falta do Estado. É na desigualdade que eles se oferecem como muleta, como bengala para as pessoas. E assim eles crescem. Então esses grupos, eles fingem lutar contra a pobreza, mas na verdade eles alimentam a pobreza, porque é da pobreza que eles vivem. Entendem? Começamos bem, hein? Começamos bem. Nunca quis ser, eu quis sempre influenciar. Porque eu sou um ser humano normal, com direitos e deveres, e a Bíblia não nega a cidadania humana. Eu posso praticar, fazer tudo aquilo que a Bíblia me autoriza, se eu creio e sigo a palavra de Deus. Então, eu sou um cara de influência e me meto em tudo sempre para influenciar, porque o povo evangélico é um grupo social dos mais poderosos dessa nação. E o ser humano vive de modelos de imitação e de referência. Quem é que vai dizer alguma coisa para a massa evangélica? É quem não acredita no que nós cremos? É quem batalha contra aquilo que nós cremos e que são fundamentos da nossa fé? Então, eu me meto nisso há muito tempo. Agora,
Vou dizer uma coisa aqui pra você, eu dou gargalhada. O quê? Escuta essa. Em 1989, na primeira eleição, eu apoiei Brizola. Eu era bem jovenzinho. Tá. Eu apoiei Brizola. Quem foi pro segundo turno foi Lula contra Collor e eu apoiei Lula. Então. Vai escutando. Porque ele é um oportunista, tá, gente? Tá? Isso aí a vida desse cara é, assim, o típico exemplo do oportunismo. Né? Tipo, esse cara não é Bolsonaro. Ele é oportunista. Como ele não era Lula, como ele não era Brizola, ele é oportunista. Então, o que ele procura fazer é entender o fato social dado, né? E se colocar lá como parte deste fato social para conseguir, de alguma maneira, também se beneficiar desse fato social. Então, por isso ele era Brizola, por isso ele foi Lula e por isso ele é Bolsonaro. E ele pode ser qualquer coisa daqui para frente. A depender do seu oportunismo, a depender da conjuntura. E veja, eu não estou falando do fiel que vai na igreja dele. Ele está tentando explorar esse fiel e o fiel, na verdade, é vítima dele. Saca? O fiel acredita, tem princípios, foi convencido de alguma maneira, foi ajudado de alguma maneira, porque para ocupar os espaços deixados pelo Estado, eles também têm que acolher essas populações de alguma maneira, e fazem isso para depois, inclusive, poder extorquir essas pessoas, né? Então eu vejo o fiel como vítima. E a gente tem que entender a dinâmica com que essas coisas se estabelecem, que na minha interpretação tem a ver com a falta de infraestrutura, com a falta de oportunidade, com a desigualdade social, né? Com as lacunas, com as brechas, com os espaços deixados. E aí, então, as pessoas precisam se ajudar. E hoje esses grupos funcionam localmente como redes de apoio. Só que essas redes de apoio, elas têm obediência de uma estrutura que, em muitos casos, é corrupta. Dá para generalizar? Não. Não. Nem todo pastor é corrupto, nem todo pastor de evangélica dizimista é corrupto, nem todo pastor do grupo do Malafaia é corrupto. Porque essas coisas elas têm muitas peculiaridades locais. Né? Mas, em geral, para além dessas peculiaridades locais, nós temos um grupo com um claro projeto de poder político, a fim de sustentar seu crescimento econômico. Porque uma coisa está ligada à outra. Eu apoiei Lula. Depois, em 2002, eu apoiei Lula para presidente. Aí você me pergunta, ué, por quê? Porque eu acreditava que ele, como um cara da classe trabalhadora do Nordeste, podia resgatar a nossa nação. Eu acreditava nisso. Aí eu disse, você já apoiou Lula. Bem, eu apoiar Lula é um direito. Agora, depois que eu soube e tomei conhecimento de tudo que eles são, continuar apoiando é ignorância. O ser humano é um eterno... Pra você ver como isso é um oportunismo. Primeiro que assim, o que ele sabe, o que não sei o que do Lula, na verdade, assim, desde os anos 80 que eles tentam achar coisa do Lula. E eu tenho dito aqui, o Lula tem vários defeitos pra mim. Vários. Concilia demais, né? Enfim, é titubeante, não tem postura revolucionária, quer apenas administrar o capitalismo periférico dependente do Brasil, enfim, dá pra fazer um monte de crítica, dá pra falar mal do governo do Lula, porque tem o Haddad, a política de carceramento de massa, um monte. Agora, eu não diria que o Lula é corrupto, gente, não diria. Não vou dizer assim, o Lula é incorruptível, né? Não vou dizer esse tipo de coisa, né? Não posso botar minha mão no fogo por ninguém. Mas, para um cara investigado como o Lula, desde os anos 80, achar o que acharam até agora, prender da maneira que prenderam, eu tô para mim que o Lula não é um cara iludido, tá? Por aquilo que ele pode comprar a partir das suas posições de poder. Acho que não é por aí. Saca? Um cara cuja a forma de se libertar um pouco da rotina e ir para um sítio em Atibaia, um cara que resolveu ter um apartamento no Guarujá, isso não é corrupção.
Eu desconfio muito mais de corrupção em quem compra apartamento em Paris, sabe? Quem compra apartamento em Miami. Então eu acho que a corrupção não é o problema do Lula. Não é o problema do Lula. Agora o cinismo do Malafaia é: e a corrupção do Bolsonaro? Gente, em pouquíssimos anos de escrutínio da vida do Bolsonaro, porque foi o que aconteceu, o cara virou presidente, né? Uma coisa é você ser um corrupto do baixo clero da Câmara dos Deputados, né? Fazendo rachadinha de funcionário, que é a corrupção mais tosca que existe, né? Corrupção de peixe pequeno. Ninguém vai dar bola pra você. Agora, se você vira presidente da República, pode saber que vão dar bola pra você. E aí começaram a olhar pro Bolsonaro. Olha o que já acharam do Bolsonaro, gente. Falcatrua de tudo quanto é tipo. Né? Grilagem de terra, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, né? Compra e venda de joias, compra ouro, vendo ouro. Tem para todos os gostos. Aí não vale, aí não serve. Sabe? Então, assim, a desculpa do Malafaia é: eu apoiei o Lula, porque eu acreditei nele, depois que eu descobri que ele era corrupto, eu deixei de acreditar. Tô no meu direito. Mas qual é a corrupção do Lula? Né? Um sítio que tinha dono? Um apartamento no Guarujá, que era da mulher dele, que ela pagou e estava inclusive no imposto de renda dela? Aí você olha pro Bolsonaro, aí tem um monte de crime, começo, meio, fim, delação, prova, o caralho a quatro. E ele continua apoiando o Bolsonaro. Então, assim, é só oportunismo mesmo, tá? É isso, nós estamos vendo aqui uma fala extremamente oportunista.